Olá a todos e principalmente a você que está conhecendo o nosso trabalho agora. Nesta terceira temporada, eu estou trazendo algumas entrevistas com alguns convidados para nos passarem um pouco da sua visão sobre o candomblé. Eu espero que vocês estejam gostando e que também possam participar desta aventura pelo mundo da nossa religião, contribuindo com a sua opinião, sugestões, dúvidas ou críticas. Uma jornada é algo solitário e nos remete a reflexões, mas uma aventura é uma experiência grandiosa e que deve ser compartilhada para que todos possamos crescer sem que ninguém fique para trás. Eu sou Ogan Leandro e estou aqui para te trazer informação sobre o candomblé. E sendo assim, eu te convido para viver esta aventura comigo. Vamos juntos modificar a realidade ao nosso redor e transformar o preconceito em respeito. E para fazer parte do ciclo de entrevistas da nossa terceira temporada, é com um enorme prazer que hoje eu trago para vocês uma conversa que eu tive com o Ogan Marlon, da casa da nossa querida Mãe Neinha de Nanã. Eu adianto que a simplicidade e a humildade do Marlon vai trazer muitas reflexões e entendimento para todos nós. Por isso, eu recomendo que você escute essa entrevista até o final, porque toda essa vivência com certeza vai contribuir positivamente na sua trajetória dentro do candomblé. Não deixe de seguir o podcast Jack Aló no Spotify, no Castbox, YouTube e também no Facebook, Instagram, TikTok e no Twitter, onde eu posto material diariamente e você pode utilizar como canal de comunicação para falar diretamente comigo. E sem mais demoras, Marlon, conta pra nós, quem é o Marlon? Quem é o Ogan Marlon? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Meu nome é Marlon Magno de Jesus, filho de Eunice Maria de Jesus. Sou nascido em Brumado, Bahia, sul da Bahia. Venho para São Paulo em 82 com minha mãe, né? Sou filho de mãe sem pai, porque meu pai era branco, casou com uma mulher negra, preta, né? De pele preta. A família dele não aceita, por ele ser uma pessoa de posse. E minha mãe sai fugida da Bahia e trabalha de empregada doméstica. Quando chega em São Paulo, depois de um ano, vai buscar nós que ficamos escondidos na casa da madrinha do meu irmão. Chegamos em São Paulo em 82. E aí começa a minha história em São Paulo. Em 87, 88, começo a entrar na capoeira, aqui em São Paulo, com meus amigos da rua que moravam, Hermelino Matarazzo, Vila Cisper. E aí nós começamos a treinar capoeira. E a partir de treinar capoeira, conheço o samba de roda e alguns amigos do candomblé também. Que lá na Bahia eu não conhecia o candomblé, a gente morava na roça. E lá não tinha um candomblé perto. Minha mãe também frequentava aqui em São Paulo Umbanda. E aí eu começo a ir na casa dos amigos de candomblé e começo a conhecer o candomblé. Então, e a minha vida de Ogã começa nesses anos 80, começa a frequentar grandes casas em Hermelino Matarazzo, em outros bairros próximos, Zona Norte. Eh, e em 92, eu e outros amigos baianos decidimos montar um grupo de samba reggae no bairro, para ser ouvido em forma de música e para manter nossas memórias, em 92. E através desse grupo de samba reggae, começo a frequentar a casa de grandes outros amigos, aqui mais próximo, como saudosa Mãe Valderice, que é uma Mialorixá que fez uma grande história aqui no Hermelino. Viro amigo dela, já ainda moleque eu, e moleque de confiança, começo a frequentar a casa dela. Eh, Ganho um novo amigo chamado Alcides, de Oxum, que vem a ser meu pai pequeno lá na frente, né? E eu vejo ele como uma grande postura, como um grande homem. E um dia eu falo para ele que vou voltar à Bahia em 93, já para mim me iniciar no Orixá, até com o primo de um amigo meu que toca na banda comigo, em Feira de Santana. E aí meu pai, Alcides, fala assim, mas Mário, eu também sou baiano, é, e se inicia aqui, eu sou pai pequeno de uma casa tal, e posso te ajudar, nem precisa de você ir lá. E aí eu decido me iniciar na casa do Lucas de Obaloaê.
93, 94. E o meu pai que me cria é o pai Alcides, que é o babaquequerê da casa, baiano, né? E aí, primo carnal da minha mãe Nainha, e como ela tá todo ano em São Paulo, com minha avó Baratinha, para fazer alguns candomblés e tal, começo a, já novo de santo, aí ajudar ela nas outras casas e tal, com as obrigações que ela dá nas pessoas e vinham cantar alguns candomblé. E nessas obrigações eu ganho o Brasil com ela. Futuramente venho a ter um problema dentro da minha casa pessoal, na casa do pai Lucas. Continuo a minha história espiritual com Mainha, mas não esquecendo a minha casa onde iniciei. Voltava todas as vezes que era festa de Obaloaiê para ajudar nas obrigações e tal, mesmo com problema, até fechar esse círculo que ele atravessa o rio há 4 anos atrás. Mas mesmo eu dando continuidade às minhas coisas na casa da minha mãe Neinha, desde 94, eu tive esse compromisso com o Baloaê até o pai Lucas atravessar o rio. E assim segue, eu como Ogã. Em 2003, vou para Muritiba, eh, a convite do meu compadre, Muritibano, que é do lado de Cachoeira ali, Mangabeira, São Félix, e vou para passar 15 dias, fico lá 6 meses. E aí essa cultura me enraiza maior, que é o samba de roda. Quando eu aprendo e começo a frequentar com outros amigos que eu conheço lá junto com meu compadre, parentes deles, sobre o samba do recôncavo, né? Que é com a viola machete. E aí começo a me aprofundar mais, e aí me desperta a curiosidade do samba de roda. Mas a gente já fazia. E lá aprendo mais coisas. E com a minha mãe, que é sambadeira desde sempre, né? Desde também de criança, ela, minha avó Baratinha e tal. E aí vou fortalecendo mais minhas raízes dentro do samba de roda, dentro do candomblé e procurando aprender e saber. E assim continuo seguindo até hoje com o samba de roda, defendendo e levando essa mensagem ao povo, né, que queira saber sobre a nossa cultura popular, que é o samba de roda, e hoje patrimônio imaterial, né, brasileiro aqui. Talvez seja um ponto pacífico que o Ogã é linha de frente dentro da nossa religião. Nessa questão da cultura, a capoeira sempre foi vista por nós como um meio de proteção do terreiro e dos seus adeptos, assim como o samba de roda é visto como um elemento de descontração entre as obrigações religiosas. Marlon, como você enxerga a importância desses traços culturais dentro do candomblé? A posição do Ogã é muito importante dentro do candomblé e como capoeirista também, né? Ser esse anfitrião quando as pessoas chegam à nossa casa, a gente ter essa responsabilidade de sorrir, de abraçar, né, de acolher, de deixar as pessoas à vontade, deles saberem que ali um irmão os recebeu bem e, e eles ficarem bem, né, ambientalmente dizendo, para que tudo se ocorra bem, que a gente leva para tomar um refrigerante, uma água, pergunta se está bem, se tiver uma idade mais elevada, a gente se preocupa em ter uma cadeira para colocar sentado aos lados dos nossos mais velhos. eh, E após o candomblé, é o que você falou, o samba de roda é um elemento fundamental, né, que faz parte do candomblé também, né, como a capoeira também, que eram esses guardiões do candomblé. A gente fazer é como se fosse uma lavagem, limpar a alma, né, após o candomblé, a gente fazer essa festa com o samba de roda, essa festa de terreiro, mostrando nossos valores, cantando música para os nossos irmãos, e eles cantam de volta dentro dessa brincadeira, onde o samba tem essa conotação de divertimento e memória imaterial do nosso ancestral, que é a música cantada por eles há mais de 150 anos atrás e trazida, deixado para nós, né?
em memória, e a gente continua esse legado cantando esse tipo de música e alegrando nossos irmãos e de uma certa forma também sendo alegrado dentro da nossa casa, mantendo essa memória ancestral do samba. Como Ogã, Alabê, da casa da minha mãe, é uma honra sempre estar envolvido em tudo isso, com os meus irmãos, com meus sobrinhos, que faz parte, né, dessa história também, dessa construção dentro da casa da minha mãe Nainha, que só tem em São Paulo aberto 22 anos, eu acho, se eu não me falha a memória, a casa de candomblé da minha mãe. Então a gente tem essa tradição do mandu, do samba de roda, após o candomblé, da gente sempre estar fazendo, né? Você contou uma coisa interessante quando falou do seu começo no Candomblé, que foi o fato do início da sua trajetória como uma pessoa e a mudança dando continuidade como Enéia de Nanã. Nós sabemos que desde muito antigamente isso é algo que já aconteceu, acontece ainda e não vai deixar de acontecer no futuro com outras pessoas. E eu particularmente acredito que são coisas que acontecem por causa dos desígnios e mistérios dos orixás. Porém, a gente percebe que no mundo de hoje é algo que está se tornando cada vez mais comum, e o que chama atenção é o fato de ver muita gente dando continuidade na sua trajetória com outras pessoas diferentes dos seus iniciadores e perderem o vínculo com a sua origem. A gente percebe que há vários casos em que as pessoas hostilizam esse trecho da própria história, porém nós não estamos aqui para julgar ninguém ou fazer defesa de causa. Somente estamos tentando compreender esse panorama. Mas eu gostaria de saber de você, que manteve esse vínculo respeitoso com a sua origem, como você enxerga a importância dessa valorização da própria história que vai tomando caminhos diferentes de acordo com o desenrolar do destino de cada um? É muito importante isso, eu acho, né? Para mim, pessoalmente, e pelo menos pelas pessoas que eu conheço, que têm a minha idade, 29, 30 anos para cima. Porque é os seus os seus ancestrais de uma família, eu não trago, não tem na minha outra família, né? Então eu aprendi a louvar os ancestrais dessa outra família também. Então eu não posso esquecer eles que me impulsionaram, né? Quando eu recebi esse chamado para o Candomblé, foi lá que eu fui escolhido para tomar o primeiro posto e a cuidar de Obaloaê, sendo um Ogã de Obaloaê e feito, né, por uma pessoa de Obaloaê para cuidar de Obaloaê. Então para mim foi muito importante eu ter mantido esse vínculo, porque eu não me sentiria bem, em momento algum, ter virado as costas e não ter voltado para agradecer o Baloaê, o mesmo Pai Lucas, em alguns momentos, eh, por ele ter me dado essa oportunidade de ter conhecido o Orixá, dentro do quarto de santo, né, na minha iniciação. Foi muito importante como empoderamento pessoal, como Ogã, eh, pelos ancestrais, que ele é da família Oxumaré, que era filho do saudoso pai Cabaqueci também, pai Lucas, que já é saudoso também. Então, ele me ensinou grandes coisas, era um grande homem. Então, eu não poderia ser covarde pela confiança que o Orixá tinha me dado e me apontado para aquela casa de ter abandonado. Observei também, a partir desses anos 2000 para frente, 2010, o candomblé ele toma uma nova conotação, uma nova roupagem aqui em São Paulo, né? Eh, as casas mudam, né? Porque antigamente o candomblé era bem no fundo, era tocado mais escondido, devido à proibição de algumas coisas ou à perseguição, e essas casas começam a tomar a frente da rua, com grandes quartilhões, grandes potes, roupas diferentes, né? E aí, a partir do ano 2000, você vê que as pessoas começam a usar colares diferentes, saias diferentes, e aí a gente vai perdendo essa identidade. Porque antigamente a gente conhecia um ebome, um mais velho, pelo lado do chapéu, né, que usava, pela conta que estava no pescoço, pelo tanto de fita que tinha na saia, pela aba do torso, e isso vai mudando. E as pessoas vão se vestindo tudo igual, e aí vai começando a confundir tudo. E aí o candomblé começa a tomar uma nova forma.
E aí essas casas que saíram na frente, né, com esse tipo de roupagem, com uma diferencial de roupas, os lequés, os colares, e essa nova entrada dos africanos no Brasil, elas começam a se destacar naquelas casas pequenas de bairro, que era, da forma que o candomblé diáspora nosso, que nós seguimos, é diferente. E aí esses que já tinham um pouco de dúvida sobre o que estava acontecendo e não estava acontecendo, pelo fato de não ter aprendido muito ainda, porque o candomblé é carrancismo, né, dessa época ainda, e aí as outras casas mais livres, a pergunta, a roupa, né, e eles começam a migrar para essas novas casas e esquecerem o seu passado e apagarem o seu passado. Mas enfim, se eu não falar do meu passado, se eu não voltar a ele, eu não posso falar do meu presente. É igual aquele pássaro sankofa, né, que fala: "Se a gente não olhar para trás, não louvar nossos ancestrais, a gente não pode falar do presente". E aonde está o grande erro das pessoas do candomblé. É quando a gente não fala dos nossos ancestrais, dos essás, ali naqueles pés, na onde vocês tomaram banho, naquela árvore, ou se foi no templo, se rezou do lado de fora, se não rezou, e aí começa a perder essa memória, porque as pessoas começam a falar de outra forma e esconder de fato a forma que foram feitos. E aí o candomblé vai mudando, né? Vai mudando. E hoje ainda a gente vê essa mudança, né, muito brusca e a cada dia muda muito mais ainda. Nos anos 90 eu percebo isso já. 92 foi o primeiro congresso e Fabiomin estava e a Oxum da África estava. Já tinham perguntas de babalorixás, de alorixás, que já não sabia quem era de fato naquela época, que não tinha grandes famílias, né. E aí, com as respostas dos africanos, com a entrada de Ifá, começa a gerar dúvida. E aí pessoas migram para outras filosofias, né? O Ifá, por exemplo, e trata como religião e pega um empoderamento que o candomblé não dá, né? Porque o candomblé você tem que ter idade, tem que ser escolhido para ser e seguir à frente de uma casa, né? Para ser um guardião de uma casa, mesmo para ser um ogã ou para ser um babalorixá, né, a pessoa é escolhida, não é todos que podem ser, e aí começam-se a migrar por espaço de voz, né. E aí começa a vir com uma nova voz que eu conheço não sei o quê, e eu faço, isso também, e aquilo, e aí traz mais dúvida ainda para as pessoas do candomblé nosso, diáspora, colocando uma outra filosofia, junto à nossa, que não é errado, mas, tem que ser usada com cuidado para não cometerem grandes erros, porque quem é feito em Ifá é de Ifá, quem é feito de candomblé é de candomblé. Se eu entrei no quarto de santo para fazer o Baloaê e hoje participo de outros santos dentro da casa do meu candomblé diáspora, né, e se eu for convidado para dentro de um quarto de Ifá, eu não vou em respeito a Ifá, porque eu não sou de Ifá, eu não me iniciei em Ifá, então eu tenho respeito ao sagrado. E eu espero que os pessoal de Ifá também, quando é convidado a fazer parte de algum ato do candomblé que não seja de Ifá, que não entre, porque ele não passou por aquilo. Então é uma falta de respeito um com o outro, e as pessoas têm que começar a entender e separar, né. Lógico que a gente vive junto, se conversa junto, aprende junto, mas quem não passou por esses segredos do lado do candomblé nosso, não pode ter o acesso, né, sobre essas informações. E aí que começa a se perder, que as informações começam a ser trocadas de uma forma, né, de uma velocidade muito rápida, e eles começam cada um se achar que é dono de uma verdade, né, que traz uma verdade. Mas o candomblé ele tem seus dogmas, sua família, suas doutrinas. Cada família do candomblé tem uma forma de ser, de seguir, né, e de se identificar. Quando eu falo que eu cheguei a algum candomblé, os caras: "Ah, chegou o Mário da Muritiba", não. Eu sou de Juquitiba, porque da Muritiba é minha mãe, neinha, né. Eu sou de Juquitiba, que foi na onde foi fundado, eh, o
Ileiranhó, Axé Nambucu. Então eu sou desse axé, né, descendente do Ibexu Alaquetu, descendente da Muritiba, mas eu não sou muritibano, eu sou descendente. Então eu deixo isso bem claro, porque eu não posso ser confundido com os meus tios e nem com os meus outros lá, não, é por nada, mas é porque a minha história começa, na Muritiba sim, mas eu não sou de lá, eu sou juquitibano. Minha mãe é muritibana. E então eu sigo o que a minha mãe bota dentro da minha casa, né? O que é de Juquitiba. Ela tem todos os, né, as informações da Muritiba, trouxe, e junto com a minha mãe Baratinha, com a minha mãe Bida, da época, fundou Ileiranhó, Xanambucu, toda a informação da Muritiba. Em seguida vem Mãe Cacho, Tia Bem, colocar os candomblé nossas obrigações, que a gente sabe que tem que ser colocada, eh, em respeito à minha mãe Neinha, e eu, seguindo os dogmas da Muritiba, mas enfim, aqui na casa que é em Juquitiba, São Paulo. A gente percebe que os nossos mais velhos sempre deram importância para sua identidade, o saber de onde vieram e o preservar das suas tradições. No mundo de hoje, a gente vê que as coisas estão se tornando um pouquinho diferente disso. A velocidade de compartilhamento de informações hoje é algo impressionante. E talvez por terem cada vez menos tempo hábil para vivenciar o candomblé, pode ser que nessa dinâmica, que é cada vez mais comum, as pessoas acabem procurando se informar de fato pela internet ou por meio de livros, numa busca teórica pela conveniência, e se integrando cada vez menos com os mais velhos no aprendizado prático. Eu acho muito bom termos essas ferramentas como suporte, até para trazer o leigo para mais próximo da gente e com isso desmistificar opiniões errôneas e preconceituosas. Mas talvez a gente concorde que o essencial do candomblé é esse contato com as nossas referências. E o ponto que eu gostaria de te ouvir comentar é essa questão da busca dos iniciados pelo conhecimento teórico, o que muitas vezes acaba deixando quase que totalmente de lado a vivência de aprendizado do candomblé de forma oral, aquele ensinado pelo próprio povo dentro da nossa estrutura familiar. É, mamãe dizia, né, meus tios, saudoso tio Bento e outros que passaram na nossa casa, e os que eu conheço da Bahia, que não senta para aprender, não levanta para ensinar. E o candomblé sempre foi assim. O melhor lugar de aprender candomblé para mim, que aprendi com meus mais velhos, é na beira da cozinha, é limpando um bicho, é sentando, né, para limpar um frango, é picando um quiabo, escuta uma história, outra, e aí a gente ia fazendo a nossa formação, né, absorvendo essas informações e futuramente a gente ia desvendando essas informações. É o que você falou, com essa quantidade de livro, de informações na internet, as pessoas acham que sabem tudo e esquecem do passado. E já lá no passado a gente já dizia, né, que daqui a 20, 30 anos pode ser que o candomblé, as pessoas não consigam mais entender como trazer o encantado, como encantar o orixá, né, espiritualizar, porque atropelaram alguns processos, né, disso do candomblé, e hoje fazem de uma forma que, praticamente a gente não sente a energia que tinha antigamente dentro do candomblé. Possa ser que lá na frente o candomblé dá esse desencontro e as pessoas tenham que voltar aos mais velhos para saber onde está errando, aonde erraram, eh, e o que tem que fazer para reencantar, né, o orixá, espiritualizar o seu candomblé, né? Porque uma casa, não tem várias entidades que comporta dentro de uma casa e outras que não comporta, né? Casa de candomblé é uma coisa, quando a gente fala roça de candomblé, porque no interior a gente tinha um espaço muito grande de terra, né? Onde se tinha várias outras coisas e algumas plantações, e aí a gente chamava roça, porque lá tinha espaço para plantar mais entidades, né? Então nosso tio, nossa mãe, nossos mais velhos colocavam alguma coisa a mais, falava, olha, esse daqui
é porque você tem esse espaço e não mistura com aquele dali. Hoje não, dentro de uma casa de candomblé de 10 por 10, as pessoas colocam talvez não sei quantos orixás, fora o que já é, né, de direito só da nação queiro, vamos se dizer, né. E aí possa ser que esse encontro de força está desencantando outras, e que não pode ser, né, cultuada no mesmo espaço. E aí está criando toda essa questão de desencantamento, eu acho, vamos se dizer assim, né. E candomblé brasileiro, né, feito para nós aqui, é família. Se você não segue a família, se você não tem os princípios da sua família, se você não canta, não se comporta igual seu pai, seu avô, seu tio, você foge das tradições, que é o candomblé de fato, né. A gente só conhece uma outra pessoa de uma outra família quando ela fala: "Sou da família tal", pelo comportamento, pela cantiga, né, pelos atos que ela faz um ou outro dentro da casa, a gente identifica a pessoa. E a partir desse momento que ela começa a misturar tudo, tira a identidade do candomblé dos nossos antepassados mais velhos. Porque e aí eu já não te conheço, porque você não faz igual minha mãe faz. E se você fala que é da minha família, por que é tão diferente assim, né? E aí cria essas dúvidas, porque a pessoa começa a juntar informações de outras famílias junto à da dela, né? E começa a perder a identidade. Leandro, olha, aqui em São Paulo eu tive um grande amigo mestre, chamado o Corim AB, que já atravessou o rio também. Que Deus e o orixá o abençoe aonde estiver. Eh, Nos anos 90 ele já falava sobre isso para mim. A gente ia para casa do Bira Sobá, em Guarulhos, e outros grandes amigos dele, Lopoginã, eh, e eu via eles muito conversar. E eu já era moleque e aprendi muito com ele, sobre essa questão. Um dia eu fui cantar um candomblé e ele falou assim para mim, ele cantando, né: "Canta, Marlon". Eu não conseguia cantar. Lá estava Ebomilia, seu Zé do Oxóssi, saudoso, mãe Valderice, saudosa, mãe Maria José e outras pessoas. E eu fui convidado a tirar o Oxóssi de seu Zé para fora, na sala, né, para tirar, para botar na sala. E eu não consegui, porque, não me senti, até sabia a cantiga que ele falou: "Canta, é desse jeito", mas eu não consegui, porque tinha muita gente muito mais velha do que eu lá, e a cantiga não ia sair da minha boca. Hoje, quando e não fiz, né, a Bomilia tirou. E hoje, quando você fala para um ogã cantar, ele canta, olha para você, dança, explica a cantiga até de uma forma que você não sabia, talvez algumas vezes até interessante, outras não, eh, falando para ele que ele sabe mais até do que você. E quando você pede para cantar 2 é 2, 3 é 3, né, não é o candomblé todo. E as pessoas, hoje, elas querem cantar na velocidade de tudo que aprendeu. Na minha casa existe poucas cantigas, tem bastante reza na minha família. Mas o santo lá geralmente dança 10 cantigas e dança muito bem e vai embora agradecendo e obrigado. E a gente também é agradecido e agraciado, né, por aquela energia ter passado ali e a gente sentir ela. É muito raro ter santo na minha casa da gente cantar 20 cantigas, até porque a gente não aprendeu. Mas hoje todo mundo sabe 30, 40 para cada santo, né? E aí vai botando assim, descabidamente, e vai mudando de família para família, e falando que sabe, mas na verdade não sabe. Que o Iorubá arcaico, que o que a gente aprendeu com nossos antigos, não é o de hoje, que traduz pelo Google, né? Falando mais especificamente na nossa condição de Ogã, a gente percebe que hoje em dia há muitos vídeos na internet com toques de atabaques, seja com demonstrações ou aulas, assim como há sempre alguém divulgando aulas de toques, cânticos e danças. E eu acho isso importante para difundir e preservar a nossa cultura, e também para aperfeiçoar essa musicalidade sacra dos nossos ogãs. No caso dos vídeos, talvez falte o entendimento de que a forma tradicional de se tocar e cantar varia de família para família, e sem essa orientação,
acabamos vendo uma mistura de estilos que, como você mesmo falou, acaba por criar uma certa confusão em quem teve esse direcionamento. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, inclusive, sobre isso. Porém, em respeito às pessoas que estão nos ouvindo, para que o conteúdo não fique extenso, eu vou dividir essa entrevista riquíssima em informação em mais episódios. Por isso, se você que está nos ouvindo agora não está inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações te avisando quando o material é postado. Siga também as minhas outras redes sociais para ter acesso ao material que eu publico diariamente e também utilizar como um canal para conversar comigo de uma maneira mais dinâmica. Não esqueça de deixar aqui nos seus comentários as suas opiniões, dúvidas, críticas e sugestões. Eu sou Logan Leandro e espero estar aqui com você na próxima quarta-feira, às 21 horas, trazendo a continuação deste bate-papo maravilhoso. Um forte abraço, Jack Law.